O duro é quando a gente tá de dieta. Eu que sei. Aí fala, não pode comer pão. Tem coisa mais triste que ficar sem pão na vida? É difícil, não é? É tão bom um pãozinho quentinho, né? Com uma manteiguinha. E se que for um delícia. pão especialíssimo ainda? Aquele artesanal que sai da fornada, assim, que você pega, passa a manteiga, ela derrete. Que leva Ai, horas pra delícia. ficar pronto. Bom demais, né? Mas diz que tem pão que demora mais de 30 horas pra ficar pronto. Demora mais de mesmo? um dia. Até do começo do feitio dele, até a fermentação, tudo. Pode demorar muito Isso é tempo. uma obra de arte, não é um pão? E a Lúcia Soares foi descobrir o segredo. Quero ver agora. Curioso. Um lugar charmoso onde a grande estrela é o pão. Ele sai em fornadas durante o dia e é feito da mesma maneira que os europeus fazem, com paciência, dedicação e matéria-prima de qualidade. Assim, é uma típica boulangerie, ou padaria ao estilo francês. Essa foi uma das precursoras da nova tendência que se espalha principalmente em São Paulo. O pessoal vem aqui, pega o pão na mão, assim como na França, leva jornal, ficou uma coisa bem tradicional. As novas padarias representam um outro capítulo na forma como nós, brasileiros, consumimos um dos alimentos mais antigos da história da humanidade. A grande diferença entre as padarias convencionais e as novas é a maneira como o pão é feito. Nessa aqui, que pertence a uma rede belga e que desde o ano passado já abriu 4 lojas no país, tudo é feito da maneira mais artesanal possível. O tempo de preparo de um pão, até chegar à mesa, pode facilmente chegar a 30 horas. O motivo para levar até 10 vezes mais tempo do que o pão francês que a gente conhece, que em 3 horas fica pronto, é a fermentação. Aqui, a fermentação é natural. Não entra fermento biológico ou químico. E quanto mais tempo se leva para fermentar, mais sabor é extraído do trigo. Ou seja, mais saboroso será o pão. Mas não só isso. A massa dos pães artesanais tem mais água na composição. Por isso, os pães, antes de serem assados diretamente na pedra, descansam, em vez de assadeiras, em cestas forradas por um linho grosso. Porque se não tivesse essa cesta, essa proteção, o pão, por ser muito mole, ele cairia. O resultado é que o pão mais úmido se mantém com as mesmas características por mais tempo, ao contrário do pãozinho convencional. Esse pão dura de 3 a 4 dias, tranquilamente, isso bem embalado no próprio saco de pão, né? Ele dura esse tempo maior do que o pão convencional. Desde o ano passado, Paulo Koenig comanda a produção de pães das 4 lojas da rede belga que chegou ao país com planos de expansão. A rede está presente em outros 16 países e é famosa também pelas mesas comunitárias e por usar em seus produtos o máximo de ingredientes orgânicos. Você é um padeiro com uma formação de chefe de cozinha, estudou gastronomia, ficou 6 anos fora do país trabalhando. Isso é muito novo, né? Esse padeiro formado com esse conhecimento de gastronomia. Tá bem em moda, né? Essa coisa do padeiro. O padeiro está bem em evidência. Isso tudo se deve um pouco do Rogério Shimura, né? Das pessoas mais influentes aí em padaria. O estrelado chefe Rogério Shimura comanda hoje uma equipe de 11 pessoas na sua fábrica recém-aberta em São Paulo e que em breve será também escola. Shimura quer formar profissionais e ensinar que fazer pão vai muito além do ato de misturar água, farinha e sal. É uma arte que se faz com dedicação, tempo e técnica. Aqui nessa câmara fica o ingrediente-chave para o pão artesanal. Como o Rogério costuma lembrar, é um ser vivo, um fungo, que é o fermento natural, conhecido também como levain entre os padeiros, Exato. Porque é fermento do francês, né? Ou chama massa madre, que o pessoal fala também, né? Mas a gente coloca como levain, que quer dizer fermento em francês. Né? E ele precisa dormir, ele precisa descansar, né? Ele precisa comer. Precisa comer, se alimentar. Nesse momento, o que está acontecendo com ele? Ele está dormindo. 4 graus, Ele está dormindo, né? Então, isso aqui é uma suíte para ele dormir, né? Deixa eu pegar aqui. Tá aí, ó. Levain, como está escrito aqui, ó.
O levain, usado nos pães de Shimura, teve origem em 10 gramas de um fermento de 162 anos de vida. O fermento é um fungo que, alimentado com água e farinha, se multiplica. Então a gente tem hoje 54 quilos, mais ou menos, de levain todos os dias produzindo. Como diz Rogério, o fermento natural é a alma da panificação. Tanto é que tem um cadeado, à noite a gente fecha. Ninguém entra aqui dentro. Só entra a partir do momento que a gente está aqui dentro da produção. Porque isso é valiosíssimo. Não tem preço, né? É o nosso fermento, é a base de todos os nossos pães. Da fábrica saem, por enquanto, 5 toneladas de pães artesanais por mês e que abastecem restaurantes famosos pela excelência da comida. Aqui a gente tem um bom exemplo, né, da cor certa do pão, né? Na rosca, no pão de miga, no pão de campanha. Na verdade, assim, o pão, para ver se está bem assado ou não, a gente pega ele e bate. Tem que sair um som de ovo. Sai um som de ovo, ele está assado. Agora, eu gosto de um pão com uma cor mais densa, mais escura. Por quê? Vai dar com cara de assado. Agora, pão pode comer quente? Não. O forno tá 200 graus, 210. Quando ele sai a 96 graus. Então, se você colocar um termômetro, 96 está muito quente. E o sabor do fermento está presente. Então, a gente precisa baixar a temperatura, uma temperatura ambiente de 30 e poucos graus. E aí você pode consumir. Vou pegar a casquinha. Pega a casquinha. Você vai ver que tem crocância na casquinha e tá macio por dentro. Este dia, Shimura, pelo computador, falava em Aracaju com a funcionária que treina a equipe de uma nova padaria, um dos muitos lugares que disputam o conhecimento do mestre padeiro. O Brasil inteiro está nessa onda, querendo aprender a fazer os pães na fórmula certa, né? Com qualidade. Com muita qualidade. Em São Paulo, a mais nova padaria artesanal a abrir suas portas mistura o sotaque francês da confeitaria e o italiano dos pães. A razão está na cozinha. O chefe da padaria, Raffaele Mostaccioli, há mais de 20 anos no Brasil, é a 4ª geração de padeiros de uma família napolitana. Na Itália, você come pão no café da manhã, como aqui no Brasil. Você come pão no almoço, acompanha a famosa scarpetta. Está comendo a massa, não é? Aí fica o molho no fundo do prato e aí pega o pão, não é? Arremata, que é a parte mais gostosa, né? O chefe herdou da família não só o conhecimento, como o amor pelos pães, que ao saírem do forno com suas crostas caramelizadas, indicam que o padeiro fez seu trabalho bem feito. E quando você tem uma caramelização mais pronunciada, você tem uma concentração de sabor. 70% do sabor do pão está na crosta. O miolo tem que ser macio e elástico, porque essa é uma outra característica do fermento natural. Tendo tudo isso, aí é evidente que você está perante um pão que você vai comer com muito prazer. Você pode colocar qualquer coisa nele, que ele não vai atrapalhar, mas muito pelo contrário, sem dúvida alguma, vai realçar, vai ser o amigo perfeito. Alguém quer um pedacinho? Muito bom.